Sabe quando a gente olha para a imensidão do céu noturno e vê aquele monte de pontinhos de luz brilhando dispersos? Bom, hoje a nossa exploração vai transformar essas luzes num verdadeiro palco de paixão, fúria, traição e muita tragédia. A gente vai mergulhar de cabeça na origem mitológica de uma das figuras mais famosas da astronomia. Através dessa análise visual, totalmente baseada em textos mitológicos antiquíssimos, vamos decodificar juntos como os dramas absurdos entre deuses e mortais foram literalmente eternizados no cosmos. E para dar o pontapé inicial, olha só essa frase. A gente começa com uma citação para lá de intrigante. Diana, a deusa da caça, está completamente maravilhada. Ela vira para o irmão dela, Apolo, e solta essa pergunta ao ver um ser colossal caminhando, não pela areia, mas diretamente sobre as ondas do mar. É exatamente esse instante de curiosidade pura que acende o pavio de toda a nossa narrativa de hoje. Parte 1. O gigante sobre as águas. Aí, Apolo responde para a irmã que esse gigante misterioso é Órion, filho de Netuno. E claro, sendo filho do deus dos mares, o cara recebeu esse dom espetacular de simplesmente andar sobre as águas. Mas olha, beleza e um tamanho descomunal não garantiram um final feliz para ele de jeito nenhum. Apolo então narra uma queda livre e brutal do herói. O negócio foi o seguinte: Órion se apaixonou perdidamente por Mérope, filha do rei Eunápio lá de Quios. Ele vivia caçando feras perigosíssimas só para impressionar a moça. Só que o rei, que fingia concordar com o casamento, ficava enrolando e adiando a data. Bom, a paciência de Órion simplesmente evapora. Ele invade os aposentos de Mérope e tenta possuí-la à força. A resposta do rei? Imediata e implacável. Eunápio exige justiça e o deus do vinho, Baco, entra na jogada para embriagar o gigante. Com Órion apagado e totalmente vulnerável, o próprio rei arranca os olhos dele. É uma sequência de eventos chocante, super rápida e devastadora. Parte 2. O castigo e a cura. Cego e brutalmente castigado, Órion não desiste. A mitologia costuma ser pesada, mas também abre umas portas incríveis para jornadas de redenção. Um oráculo avisa que ele precisa marchar para o Oriente e deixar que a luz do sol nascente banhe o seu rosto. Guiado só pelo barulho distante de marteladas, ele viaja até a ilha de Lemos, que é onde os ciclopes trabalham na forja do deus Vulcano. O próprio Vulcano morre de pena daquele gigante cego tateando por lá e empresta um dos seus ajudantes para servir de guia. Imagina só a cena, o colossal Órion caminhando com um guia pequenininho sentado nos ombros dele, indo direto para o leste. Até que, num milagre mitológico, o impacto da luz do sol restaura a visão dele na mesma hora. Parte 3. A parceria com Diano. Curado, Órion volta bufando para Quios atrás de vingança contra o rei Eunápio. Mas o rei já tinha fugido. E aqui que a história dá uma guinada de 180 graus. A deusa Diana, que já estava fascinada por aquela figura emergindo das águas, convida o gigante para entrar no grupo de caça dela. Órion, super feliz de poder enxergar a beleza de uma deusa, aceita na hora. De um lado da balança, a gente tem uma sintonia perfeita. Todo santo dia, desde o amanhecer até o sol se pôr, os dois saem juntos, escalando montanhas e caçando de tudo, de cervos até javalis monstruosos. É a dupla dinâmica imbatível. Mas do outro lado da balança, temos Apolo. O deus das setas douradas começa a ferver num ciúme extremamente amargo. Ele sente que foi escanteado pela irmã desde que o grandalhão apareceu. E esse ressentimento vai crescendo de um jeito bem perigoso. Parte 4. A fuga das Pleiades. E antes mesmo do ciúme de Apolo explodir, surge um problema novo na área. Caminhando sozinho pelos bosques num dia qualquer, Órion dá de cara com as 7 filhas de Atlas, as famosas Pleiades, tomando banho no rio. E adivinha? Ele se apaixona no mesmo segundo. As ninfas entram em pânico e saem correndo aterrorizadas. Órion até tenta explicar que não quer machucar ninguém, mas o cara simplesmente não dá folga. Ele passa os dias perseguindo as 7 irmãs implacavelmente pelas florestas. Chega num ponto insustentável. Exaustas e sem um minuto de paz, elas imploram por socorro a Júpiter. O clímax dessa perseguição rola quando Órion acha que finalmente conseguiu agarrar uma delas, mas a ninfa se transforma numa pomba e voa das mãos dele. Ele fica lá, segurando só um punhado de penas brancas. Para proteger as ninfas para sempre desse assédio, Júpiter transforma as 7 irmãs numa constelação brilhante lá no alto. Parte 5. A traição de Apolo. Enquanto Órion se distrai correndo atrás das Pleiades, o foco volta para o ressentido do Apolo. Aquele ciúme não era só uma fase ruim, não. Era um plano super calculista que estava sendo desenhado. A chance de ouro aparece numa manhã linda. Apolo nota que Órion tem esse hábito curioso de andar lá no fundo do mar, deixando só o topo da cabeça de fora das ondas. Aí o que o deus faz?
Ele chama Diana e joga sujo. Ele usa a fraqueza dela, o fato de que a deusa ama mais do que tudo um bom desafio. Ele a provoca, duvidando que ela consiga acertar um minúsculo ponto negro que estava boiando muito, muito longe no oceano. E aqui a tragédia atinge seu nível máximo. Diana, orgulhosa e sem hesitar um milissegundo, puxa o arco de marfim e dispara a flecha. Na mosca. O pontinho negro afunda na mesma hora. Ela vira por irmão toda feliz, comemorando a precisão absurda do tiro. Mas essa alegria não dura quase nada. Minutos depois, as ondas trazem para a praia o corpo sem vida de Orion. Diana entra em estado de choque absoluto quando a ficha cai. Ela foi totalmente manipulada para assassinar o próprio parceiro de caça. Parte 6. O destino nas estrelas. A reação da deusa é, como a gente pode imaginar, de desespero e uma fúria incontrolável. Mas a bússola moral dos deuses é implacavelmente fria. Em muito pouco tempo, ela e Apolo fazem as pazes, sem grandes remorsos. É igualzinho daquela vez no passado, quando eles aniquilaram impiedosamente os filhos da rainha Níobe só por pura vaidade. Enfim, a dor de ter perdido Orion pedia uma solução grandiosa. Como não dava para trazer o gigante de volta à vida, Diana implora para Júpiter colocá-lo entre as estrelas. O texto antigo é perfeito em descrever como cada detalhe foi para o céu. Orion foi eternizado lá em cima com sua espada, a clava e a pele de leão. Coladinho nele, o fiel cão de caça Sirius, firme e forte. E numa ironia cósmica que beira o cômico, as Pleiades, que fugiam dele o tempo todo na Terra, continuam sua fuga pelo céu escuro, perpetuamente correndo para longe daquele gigante insistente. O que nos deixa com uma reflexão fantástica para encerrar essa análise. A ciência de hoje explica que aquelas luzes são só gigantescas esferas de gás e fusão nuclear, o que é incrível. Mas esse texto ancestral traz um tempero a mais. Traz narrativa, significado humano, tragédia e drama. Entender as raízes desses mitos muda completamente o jeito que a gente olha para o universo. Será que da próxima vez que a gente olhar para aquelas 3 estrelas alinhadas no cinto de Órion, vamos ver só um aglomerado de estrelas sem graça? Ou vamos enxergar o lembrete de um gigante traído, caminhando pelos mares, com seu cachorro leal do lado e as ninfas correndo eternamente fora do alcance dele? Essa é, com toda certeza, uma daquelas histórias de paixão e estrelas que a gente não esquece tão cedo.